Fala galera, boa tarde, tudo bem? Edu da FUT na área. Vamos dar início a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do nosso quadro Ponto Final, onde nós colocamos algumas enquetes aí e votamos naqueles que nós achamos os melhores de cada tema, né? E o tema de hoje é Seleção Paulista do século XXI. Hoje nós vamos falar sobre os melhores jogadores do Paulistão, né? Do Paulistão não, que jogaram nos clubes paulistas do século XXI. Então, assim, eu peguei os quatro melhores de cada posição dos quatro grandes times. Ou seja, goleiro eu peguei um do Corinthians, um do São Paulo, um do Palmeiras, um do Santos e lateral até técnico, tá? Um de cada time, daqueles que eu julgo ser os melhores de cada um desses times. Então, para a gente poder formar a seleção. A seleção vai ser composta por 11 jogadores, é claro, titulares, 11 reservas, um técnico titular e um técnico reserva, tá? Então essa vão ser as seleções que nós vamos formar. E também tenho que colocar para vocês os critérios que nós vamos utilizar. Os critérios que eu vou utilizar hoje vai ser o seguinte: jogadores, eles têm que ser ídolos do time, ídolos do clube, respectivamente. Habilidade vai contar muito, né? Como aquele jogador desenvolve o futebol em campo. E também títulos, tá? Então, vão ser esses três critérios que eu vou utilizar para votar os que eu acho os melhores e também que eu fiz uma seleção aqui daqueles que eu acho os melhores. Eu olhei títulos, eu olhei habilidade e também olhei se o cara é ídolo ou não naquele time, tá bom? Então, esses são os critérios e esse é o nosso ponto final. Bora, bora começar, né? Então, a gente vai dar início aí ao nosso ponto final. Então vamos começar com a posição de goleiro. Goleiro, nós temos quatro goleiros aqui muito bons, sabe? Rogério Ceni pelo São Paulo, Cássio pelo Corinthians, o Everton pelo Palmeiras e Fábio Costa pelo Santos, tá? Então assim, eu peguei esses quatro goleiros que são os que eu julgo serem os melhores dos séculos nesse time, tá? Então assim, vamos usar aqueles critérios que eu já falei e vamos votar, tá bom? É difícil? Mas a gente está aqui para causar polêmica. E o que eu espero que você faça? Se caso você concorde comigo, escreva nos comentários. Se você não concorde, manda a seleção que você faria nos comentários do vídeo, tá bom? Para a gente poder ter uma noção e também manda para a gente enquetes dos temas que você quer que a gente faça aqui, tá bom? Que esse é um quadro do canal, vai ficar aqui no canal e nós vamos lançá-lo toda sexta-feira. Nós vamos lançar um vídeo desse, tá bom? Então bora lá. Goleiros: Rogério Ceni, Cássio, Everton e Fábio Costa. Quatro goleiros vitoriosos pelos times, né? Rogério Ceni pelo São Paulo, ganhou muitos títulos, ganhou tudo praticamente, só não tem a Copa do Brasil. O Cássio também pelo Corinthians ganhou tudo, não tem o título da Copa do Brasil também pelo Corinthians. O Everton ganhou tudo pelo Palmeiras, não tem título mundial. E o Fábio Santos ganhou apenas brasileiro pelo Santos, mas foi um goleiro histórico do século aí do Santos, tá? O Santos vinha de um momento muito ruim, e o Fábio Costa, aliás, foi aquele goleiro do campeonato de 2002, daquele título histórico do Santos, né? Mas bora, a gente tem que votar no melhor e eu vou votar no melhor, aquele que eu julgo ser o melhor para a posição, para o nosso time titular, para a nossa seleção paulista do século, tá? Então, assim, o que eu vou votar pelos critérios, títulos, todos têm grandes títulos e foram muito campeões, tá? É, habilidade, debaixo das traves, todos pegam demais, tá? Todos pegam demais. Ídolos, todos são nos seus times. Isso não tem o que discutir. Uns mais, outros menos. Eu acho que o Fábio Costa é menos ídolo no Santos do que o Cássio no Corinthians, o Rogério no São Paulo e o Everton no Palmeiras. Mas também é um grande ídolo do Santos. Mas para mim, o que eu julgo ser o diferencial é o Rogério Ceni jogando com os pés. Não é à toa que um goleiro faz mais de 120 gols na sua carreira. Então, assim, não pode deixar de ser o goleiro titular dessa lista, tá? Debaixo das traves também pegava demais, mas o diferencial dele são os gols, né? Teve uma Libertadores 2005, se eu não me engano, São Paulo, ele foi artilheiro do São Paulo naquela competição, tá? Então, assim, não é pouca coisa.
Então, Rogério Ceni é o nosso goleiro titular. Rogério Ceni é o nosso titular. Só que para o time titular a gente precisa de suplentes, né? A gente precisa do time reserva. E aí, quem vem logo em seguida na reserva, eu coloco o Cássio. Tá? Ele e o Everton, para mim, eles estão pau a pau ali, né? Em termos de títulos, tudo. O Everton um pouco menos pelo Palmeiras, ganhou 2 Libertadores, mas o Cássio ganhou. Cássio é tricampeão brasileiro pelo Corinthians, campeão de Libertadores, campeão mundial, né? Campeão paulista. Então, assim, o Cássio. E é muito ídolo do Corinthians. O Everton, a torcida do Palmeiras não fala que ele é o maior ídolo da história. Mas o Cássio, muitos torcedores, inclusive eu, falo que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Então, nosso goleiro reserva aqui é o Cássio. Bora para a lateral direita. Lateral direita temos Cicinho, do São Paulo, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão brasileiro pelo São Paulo. Alessandro, campeão de Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão brasileiro pelo Corinthians. Marcos Rocha, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores pelo Palmeiras. E Danilo, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil pelo Santos, tá? Esses são os nossos jogadores da lateral direita. Todos são campeonistas pelos seus times. Ídolos, né? Eu acho que em termos de ídolos, o Cicinho é mais ídolo no São Paulo do que o Alessandro no Corinthians, do que o, o Marcos Rocha no Palmeiras, até porque o Marcos Rocha ainda está jogando. Talvez quando parar, a gente vai ter maior dimensão de quão ídolo é o Marcos Rocha para o Palmeiras. Mas, por enquanto, ele perde nesse quesito para o Cicinho. E o Danilo no Santos também não é tão ídolo quanto esses jogadores. No caso do Alessandro, eu acho que é muito porque ele virou diretor do Corinthians, né? Então, aí, numa fase muito ruim do Corinthians, então, eu acho que dá uma perdida nisso. Mas não anula nada do que ele fez como jogador. Como diretor é uma coisa, como jogador é outra, tá? Mas, em termos de habilidade, dos quatro, o Cicinho para mim foi o melhor. O Cicinho jogou muita bola, o Cicinho chegou a ser Real Madrid, jogou nos Galácticos do Real Madrid. Claro que isso não conta para nossa votação, mas pô, se o cara estava num time desses é porque um bom futebol ele apresentou. Ele apresentou jogador de Copa do Mundo, né? Assim como o Danilo também, jogador de Copa do Mundo, mas o Cicinho, dentre os quatro, foi o melhor jogador. Então ele vai para o nosso time titular aqui na lateral direita. E o nosso reserva, assim, na minha visão, na minha posição, eu acho que eu vou contar mais na parte da habilidade dessa vez. Porque títulos, Alessandro e Marcos Rocha, eles são meio que iguais ali. É claro que o Alessandro tem Mundial, tem mais títulos pelo Corinthians do que o Marcos Rocha pelo Palmeiras. Mas eu acho que com a bola, jogando futebol, o Marcos Rocha apresenta o melhor futebol. E em termos de ídolo, o Alessandro foi o capitão do Mundial, mas eu acho que o Marcos Rocha, ele, quando ele terminar, vai ser mais valorizado pela torcida do Palmeiras. Já é, mas vai ser mais. Então, no meu time reserva, eu coloco o Marcos Rocha. E aí nós vamos para a zaga do lado direito. Lembrando que o nosso time ele é formado ele está na formação de 4-4-2, tá? Então nós vamos jogar com quatro atrás, quatro no meio, dois volantes e dois meias e dois atacantes, um atacante e um centroavante, tá? Então, para nossa zaga do lado direito, nós temos Fabão, campeoníssimo pelo São Paulo, jogador de muita raça, jogador de boa técnica até pelo São Paulo, tá? Então ganhou tudo pelo time de São Paulo, ídolo da torcida tricolor. Temos o Chicão, né? Dispensa comentários, ídolo mor da torcida do Corinthians. O cara jogou demais. Além do que foi um zagueiro artilheiro, fez muitos gols, né? Principalmente de falta. Sim, para a posição, fez bastante gols até, né? Então, assim, um zagueiraço e um ídolo. O Gustavo Gomes pelo Palmeiras, cara que a gente está vendo aí o que ele está fazendo, né? E já é um ídolo grandioso da história do Palmeiras, mesmo jogando, né? Então, assim, é um cara que tem uma dimensão muito grande no time do Palmeiras, sem contar campeoníssimo.
E Edu Dracena, um cara que também no Santos, ídolo, né? Campeão de Libertadores, Copa do Brasil, comandou o Santos aí nas últimas conquistas grandes do Santos, né? Era o capitão. Então, assim, estava naquele time do Neymar, time histórico. Então, um cara também campeoníssimo. Além de ser campeão em Palmeiras, em Corinthians, né? Mas o auge dele, o melhor dele foi no Santos. Então, assim, quatro zagueiros muito qualificados, mas assim, individualmente, para mim, o melhor desses zagueiros e que tem que estar na nossa seleção chama-se Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, um monstro dentro de campo. É um cara que tem o meu respeito demais, eu respeito demais esse cara, né? Pelo que ele faz em campo e pelo que ele faz às vezes fora de campo. Você vê que é um cara que ele respeita todos os times, apesar de estar ganhando ou estar perdendo, ele sempre respeita, né? Eu lembro de uma vez que ele foi no vice-campeonato do Palmeiras, acho que para o São Paulo no Campeonato Paulista. Ele foi o único jogador que recebeu a medalha, ficou com a medalha no peito, a medalha de prata, de um campeonato paulista, o cara que já era campeão de Libertadores, né? E assim, foi até o fim, o cara que honrou a camiseta do Palmeiras e é um ídolo máximo, né? Um cara monstruoso da história do Palmeiras. E sem dúvida estará na seleção histórica do Palmeiras, isso vocês podem ter certeza, tá? E para o nosso time reserva, eu, eu coloco um cara que também jogou muita bola, tá? Um cara que foi muito diferente e campeão por onde passou, né? Mas o que vale é o que ele fez no Santos e para mim o Edu Dracena foi um monstro também jogando bola, um zagueiraço, tá? Capitão, é um cara também de muita qualidade e um cara que honrou bastante a camiseta do Santos. Sem contar um ídolo da história do Santos, né? Então, aqui para mim, para o meu time reserva, vai o Edu Dracena. E aí vai vendo, vai olhando aí os nossos times se formando, né? Quem que você acha que vai ser o principal? Qual time vai ser melhor, o titular ou reserva? Vamos ver aí num coletivo quem ganharia, né? Vamos lá. Zagueiro pelo lado esquerdo. Nós temos Diego Lugano, uruguaio de muita raça, campeoníssimo pelo São Paulo, histórico, ídolo do São Paulo, já foi até diretor do São Paulo há um tempo atrás. Gil, que vem jogando pelo Corinthians, é um ídolo, né? Tem passado por um momento conturbado, mas porque, cara, não está em xeque aquilo que ele já fez, mas o que ele está produzindo agora não é algo muito bom, né? Mas sem dúvida é um ídolo do time. Quando terminar também vai ser muito bem lembrado, né? Pelas suas conquistas, pela ajuda que deu ao time, né? Temos também Hermina pelo Palmeiras, né? Jogador que jogou aquele campeonato brasileiro de 2016, se não me engano, né? Pelo Palmeiras, jogou muita bola no Palmeiras, assim, um jogador de muita qualidade, um jogador que é um ídolo do Palmeiras, eu acho que menos do que os outros aqui, né? Mas é um ídolo do Palmeiras. E Alex pelo Santos. Quem lembra do Santos de 2002, cara, lembra do Alex. Esse zagueiro foi um zagueiraço. Quem viu jogar sabe do que eu estou falando. Um zagueiro, um ídolo da história do Santos, alguém que realmente honrou essa história maravilhosa aí do time do Santos. Então, um cara que merece estar na nossa lista, né? Mas assim, cara, em termos de ídolo, em termos de conquista e futebol jogado, o melhor dentre esses quatro aqui, para mim, é o Diego Lugano. Não tem como não estar no nosso time titular. Diego Lugano, um zagueiraço, né? Um uruguai de muita raça, ídolo do São Paulo e que foi muito campeão. Então, assim, é um cara que merece estar no nosso time titular. E para o nosso time reserva, um cara também de muita qualidade, um cara que jogou muita bola. E pode ser nostalgia minha, não sei, mas um cara que eu acho que merecia mais, né, do que teve, mas é um cara que me dá muitas lembranças ruins para mim, que sou corintiano, mas pelo futebol apresentado, pelo futebol jogado, dava gosto de ver. Alex pelo Santos. Alex, um monstro aí do futebol do Santos, né? E um ídolo também da história do Santos. Jogou demais, batia falta, era um cara de muita qualidade, tá? E aí nós seguimos aqui para nossa lateral esquerda. Nossa lateral esquerda é composta por Piquerez, né? Pelo Palmeiras, Fábio Santos pelo Corinthians, Júnior pelo São Paulo e Léo pelo Santos, né? Jogadores de muita qualidade, campeoníssimos, os quatro são campeoníssimos pelos times, né?
Os quatro são campeoníssimos. Ídolos, talvez o Piquerez, por estar jogando ainda, quando parar ou quando for embora, vai ser um ídolo maior do que é no momento, mas eu acho que ele perde um pouquinho para o Fábio Santos, que também está jogando ainda, mas é um ídolo da história do Corinthians já. E para o Júnior, nem se fala, para o São Paulo, e o Léo para o Santos também nem se fala, né? Então, assim, em termos de ídolo, eu acho que o Piquerez está um pouco abaixo. Bola nos pés. Bola nos pés, todos de muita qualidade, porém eu acho que esse vai ser o ponto mais decisivo para mim, porque campeões todos são, né? Eu acho que bola nos pés, o fator bola nos pés, para mim vai ser o decisivo. Não só bola nos pés, mas marcação, tudo, né? Então, nesses termos, eu acho que o Júnior é o nosso titular da lateral esquerda. Jogou muita bola, muita bola. O Júnior foi um monstro, né? Campeão por Palmeiras, campeão por São Paulo. Aqui, claro que está em jogo só o que ele ganhou pelo São Paulo, tudo, mas é um cara muito vencedor, muito bom, né? E que merece essa posição, com certeza. E aí, para nossa reserva, né, na lateral esquerda, nós temos jogadores de muita qualidade aqui, né, de muita qualidade, mas eu acho que num todo, essa segunda posição, a reserva vai para o Léo. Léo é um jogador muito capacitado, muito bom, né, campeoníssimo aí pelo Santos também, então merece essa posição. Bora seguindo. Nosso primeiro volante, né? O nosso pitbull. Vamos ver quem vai ser o cara aí. Zé Rafael pelo Palmeiras, Arouca pelo Santos, Ralf pelo Corinthians e Mineiro pelo São Paulo. Quatro jogadores muito bons, quatro jogadores campeoníssimos pelos seus clubes, né? Quatro pitbulls aí que jogam muita bola, alguns jogaram, outros jogam ainda, né? Que é o caso do Zé Rafael. Então, assim, quatro jogadores que são muito lembrados pelos seus times, tá? Mas a gente tem que votar em um, então vamos ver pelos critérios aí quem que a gente vota, tá? Todos são campeoníssimos, né? Muitos títulos esses jogadores têm. Os quatro têm Libertadores pelos seus times, então já vê, né? Que são grandes jogadores, né? Mineiro e Ralf brasileiro, mundial, né? O Zé Rafael brasileiro, Copa do Brasil, o Arouca, Copa do Brasil, Libertadores. Então, assim, quatro jogadores fantásticos, né? Pelos seus respectivos clubes, mas a gente tem que votar em um. E o meu voto hoje, ele vai muito por questão de ídolo. Eu acho que campeões todos foram, né? Bons com a bola no pé, cara, talvez para mim Arouca e Zé Rafael tenham um destaque maior, tá, do que Ralf e Mineiro. Ralf e Mineiro muito bons, mas com a bola nos pés eles perdem um pouco para Arouca e Zé Rafael, que foram mais qualificados com a bola nos pés, né? E questão de ídolos, aí para mim já fica mais marcado Ralf e Mineiro. Então, assim, são os dois ídolos maiores aí, né, nessa posição. Então, assim, são fatores que juntam tudo, né? E eu acho que tanto ídolo quanto título vão ser mais pesados, né? Então, assim, o titular, em termos de título, aqui, títulos ganhados e ídolo, para mim, o titular é o Ralf, tá? O Ralf era um marcador nato, era um pitbull, talvez com a bola no pé, passe, não era tão bom quanto os outros, mas o Ralf foi um primeiro volante que, cara, não foi expulso e marcava demais. Então, assim, era um cara que sempre dava o bote certo, para aquilo que ele era da função, ele foi um monstro jogando bola, sabe? Quem viu, né, o meio de campo que ele formou, o Ralf foi um monstro pelo Corinthians. Então, e é ídolo do Corinthians, né? A torcida tem uma memória muito afetiva com o Ralf, né? A torcida do São Paulo com o Mineiro também, né? Gol em Mundial, tudo, mas o Ralf, ele foi um monstro da posição, tá? E para nossa reserva, né, eu coloco o Mineiro, né? Porque assim foi também um jogadorzaço, né? Campeão e ídolo, muito ídolo do São Paulo. Então tá no nosso time reserva aí, tá? Vamos lá para a segunda volância, hein? Segundo volante, nós temos aí Josué pelo São Paulo, Elano pelo Santos, Danilo pelo Palmeiras e Paulinho pelo Corinthians. Quatro jogadores também campeoníssimos, todos campeões de Libertadores aí,
Campeão brasileiro, Paulinho, Josué, Danilo, né? Campeão de Copa do Brasil, Elano, Danilo. Campeão brasileiro também o Elano, né? Posso esquecer, em 2002 o Elano estava lá no Santos, né? Então, campeão brasileiro. Então, assim, são jogadores que não dá para você esquecer, né? E é uma das mais difíceis aqui, tá? É uma das mais difíceis. Campeões todos são, ídolos todos são, né? Uns mais, outros menos, muito mais lembrados do que outros, né? E com a bola nos pés, todos são muito bons também. Mas aqui o fator ídolo e bola nos pés, para mim, vai pegar um pouco mais, né? Campeões, títulos, todos têm mais ou menos os mesmos títulos. Mas, cara, para mim, a bola que o Elano jogou foi diferente dos outros. Então, o Elano, para mim, é o titular. Titular da posição. Elano jogou muita bola, né? Um jogador muito qualificado. Então, assim, um jogador que merece estar na nossa seleção titular aí. E para nossa reserva, eu coloco dentre esses três aqui o Paulinho, porque ele é muito ídolo do Corinthians, né? Josué também de São Paulo, mas eu acho que o Paulinho é muito mais lembrado pela torcida do Corinthians do que propriamente o Josué pela torcida do São Paulo. Então, para mim, o Paulinho vai para o nosso time reserva. Paulinho no nosso time reserva. Beleza? Meia esquerda. Ah, que o bicho pega, hein? Olha os caras que estão na meia esquerda. Danilo pelo São Paulo, Zidanilo. Ele jogou no Corinthians também, mas eu acho que o Zidanilo no São Paulo ele jogou muita bola. Não que no Corinthians não tenha jogado, jogou. Mas no São Paulo ele era muito mais essencial do que talvez no Corinthians. Então, assim, Zidanilo, monstro, camisa 10, meia esquerda do São Paulo. Douglas pelo Corinthians. Douglas também jogou muita bola no Corinthians, chegou para a Série B e ganhou tudo também pelo Corinthians. Ganso pelo Santos também ganhou muita coisa pelo Santos e jogou muita bola no Santos, aquele time histórico que encantava, fazia 10, 11, 10 gols em uma partida, 7, 6, sabe? Era um time fenomenal, comandado por Ganso e Neymar. E Rafael Veiga pelo Palmeiras, titular absoluto, virou um ídolo do Palmeiras, campeão também, bilibertadores, brasileiro, Copa do Brasil, um cara de muita capacidade técnica, né? E física também. Mas a gente tem que votar. Gente, ídolos todos são pelos seus times, tá? Ídolos todos são, né? Títulos também todos venceram, né? Libertadores os 4 têm, né, pelos seus times. Copa do Brasil, o todos, não, Copa do Brasil, apenas o Douglas e o Ganso tem. O Douglas Ganso e o Veiga tem, né? O Danilo não ganhou Copa do Brasil no São Paulo, tá? Mas ganhou o brasileiro, tudo, então ali. Porém, com a bola nos pés, quem encantou mais, quem jogou mais bola, cara, que dava gosto de ver, Paulo Henrique Ganso. O que o Ganso fez naquele Santos foi demais, foi incrível o que o Ganso fez. Assim, um jogador que merece muito o nosso respeito e jogou demais, um grande jogador da história do Santos. Então, assim, merece estar na nossa meia esquerda aí, Ganso. E para suplente, para reserva, eu acho que é um cara que faz muita diferença. Talvez com a bola nos pés, ele não seja tão brilhante quanto o Douglas. Douglas, com a bola nos pés, jogou muita bola, mas é um cara que, para mim, dos 4 é o mais completo. É o mais completo em todos os atributos, que é o Veiga, cara. O Veiga joga demais, é um cara que fez muito pelo futebol e ainda faz, né? E é um cara que vai ser muito lembrado quando parar de jogar, pode ter certeza. Rafael Veiga aí. E agora vamos para a nossa meia-direita, né? Aí na nossa meia-direita nós temos Renato Augusto pelo Corinthians, Hernanes pelo São Paulo, Valdívia pelo Palmeiras e Diego Ribas pelo Santos, né? Quem olha o Diego do Flamengo, cara, não sabe o futebol que o Diego jogou. E o futebol que ele apresentou, o melhor da carreira foi no Santos, né? O Diego no Santos era muito bom, tanto que ele era o camisa 10. O Diego era o 10 do Santos e o Robinho era o 7, né? Então, assim, o futebol que o Diego apresentou, só quem viu sabe do que eu estou falando, tá? Mas vamos embora, a gente tem que votar. Todos os jogadores muito campeões aí, né? Paulista, Copa do Brasil, brasileiros, né?
Eu acho que não, Libertadores nenhum deles ganhou. Nenhum deles ganhou pelos times. Mas campeões brasileiros, de Copa do Brasil, de Paulista, todos ganharam. Então, assim, jogadores de muita qualidade, jogadores muito comprometidos com o time, com a equipe, né? Ídolos, né, dos seus times. Então, assim, não dá nem para falar. Ídolos, capacidade máxima com a bola nos pés, né? E muito campeões. Mas, cara, a gente tem que escolher um, né? A gente tem que votar em um e, não tem muito o que fazer. A gente tem que votar em um, né? E assim, capacidade técnica dos quatro, né? Eu coloco aqui, para mim, o jogador que mais encanta com a bola nos pés e encantou é o Renato Augusto, tá? Porque ele com a bola nos pés, ele é muito diferente, ele é muito diferenciado. Não que os outros não sejam, são também, foram muito bons, mas o Renato Augusto, para mim, e é muito ídolo do Corinthians, né? Muito ídolo. O Hernanes é muito ídolo do São Paulo também, Valdívia do Palmeiras, Diego dos Santos, mas eu acho que o Renato com a bola nos pés faz um pouco a diferença em relação aos outros três, tá? Então, Renato Augusto é o nosso titular. E para nossa reserva aqui, eu vou colocar o Hernanes, né? Um cara bom, um jogadoraço, né? Um jogador muito bom, muito bem, muito qualificado, que ajudou muito o São Paulo naquele tricampeonato. Então, assim, é um cara diferente. Então, para mim, Hernanes aqui na nossa como suplente. Bora pro nosso ataque, hein? Atacante: Lucas Moura pelo São Paulo, Emerson Sheik pelo Corinthians, Neymar pelo Santos e Dudu pelo Palmeiras. Atacante são esses quatro, tá? Gente, para mim essa daqui é a mais fácil. Todos são muito campeões, né? Pelos seus times. O Lucas menos título, ganhou só um título pelo São Paulo, que foi aquela Sul-Americana, né? Os outros muito campeões pelos seus times, né? Mas desculpa, não dá. Neymar não dá. Essa daqui é a mais fácil de todas, para mim, é a mais fácil. Para mim, o mais difícil vai ser escolher o reserva, mas em termos de titular, não tem nem como. O que o Neymar fez no Brasil, cara, quando o Neymar tava com aquele moicano amarelo, camiseta verde água do Santos, gola levantada, chuteira laranja ou verde fluorescente, cara, olha, meu, quem viu, viu. Eu acho que o Neymar ele é pouco valorizado pelo que ele já representou aqui no futebol brasileiro, entendeu? Então, assim, é um cara que quando parar, a nostalgia vai bater, as pessoas vão ver o quão grande o Neymar foi, tá? E quem não viu, olha os lances dele aí aqui no Brasil, que vocês vão ver o que ele fez aqui, com a camisa do Santos. Então, assim, nosso titular não tem nem como, né? E para nosso suplente, né? Todos muito campeões, todos muito bons, mas eu acho que um jogador mais regular e mais completo, para mim, é o Dudu, né? E merece estar aqui na nossa lista. Dudu, tá? Aí vamos para centroavante. Aloysio Chulapa pelo São Paulo, Guerreiro pelo Corinthians, temos também o Rony pelo Palmeiras e Ricardo Oliveira pelo Santos. Quatro jogadores muito bons, né? De boa capacidade técnica, quatro jogadores que fazem gols, né? É... Ricardo Oliveira mais artilheiro que os outros, né? Tem nem dúvida disso. Mas em termos de título é o que tem menos, né? Pelo seu time do que os outros. E ídolos todos são, né? Eu acho que, mas em termos de ídolos, o mais ídolo aqui é o Aloysio Chulapa, né? O Guerreiro, ele é muito dividido a torcida do Corinthians. Tem torcedores que consideram ele um ídolo e tem torcedores que não o consideram um ídolo. No meu caso, não considero o Guerreiro um ídolo, né? Do modo que saiu do Corinthians foi muito ruim, então assim, não o considero um ídolo na história do Corinthians. Mas muitos consideram um grande ídolo, um grande ídolo. Então, mas isso essa discussão não vem ao caso, tá? Então aqui, quem eu vou colocar no nosso time titular, ídolo, boa qualidade técnica sim, né? As pessoas às vezes falam, será não? Jogou muita bola, tá? Não, claro que não tinha
aquele primor, mas era um cara que para sua função era muito bom, tá? E campeoníssimo, né? Um cara campeão de tudo aí também, Aloysio Chulapa, cara, é o nosso titular. São uma junção de fatores. Talvez se nós não tivéssemos critério, talvez escolheríamos um outro, Ricardo Oliveira com uma capacidade técnica maior. Mas em termos de tudo que a gente colocou aqui, não tem como não colocar ele dentre esses quatro aqui, né? Então, não tem como. E para nossa reserva, eu coloco de boa qualidade técnica todos aqui, mas em termos de ídolos, talvez o Guerreiro ele seja mais ídolo, né? E tem os títulos também. Então, assim, eu acho que é o nosso reserva aqui, Paulo Guerreiro. Formado o nosso time, né? E todo time precisa de um comandante. Então agora a gente vai votar quem são os comandantes aqui, né? Vamos colocar aqui a nossa particularidade. Tite pelo Corinthians, não tinha nem como ser diferente. Muricy pelo São Paulo, também não dá para ser diferente. Vanderlei pelo Santos, também não tem como, porque o Vanderlei campeão brasileiro, campeão paulista pelo Santos, né? Jogador muito, é um treinador muito qualificado, um dos maiores da história do futebol brasileiro, né? E Abel Ferreira pelo Palmeiras, também incontestável, não tem nem como falar que não. Mas nós temos que votar e vai. E assim, títulos, todos têm grandes títulos, né? Ídolos também. Eu acho que o Tite, o Muricy e o Abel são mais ídolos do que o Vanderlei no, no Santos. Capacidade de gerir um time, de formar um grande time. Poxa, o Luxemburgo, para mim, é o melhor dos quatro, muito bom. O antigo Luxemburgo, não esse de hoje, tá? O antigo Luxemburgo, né? Times que encantaram realmente, né? Times que encantaram, o Luxemburgo montou. Cara, mas num conjunto da obra, num contexto todo, num todo, para mim, né? O cara que merece para mim essa colocação, merece esse ser o técnico dessa grande seleção aqui para mim, chama-se Muricy Ramalho. Muri, Muricy Ramalho, o técnico do nosso time titular, um monstro, um cara tricampeão brasileiro. Nunca ninguém conseguiu isso e ele foi lá e fez isso, cara. Pontos corridos, sabe? Muito bom. Finalista de campeonato de Libertadores também com São Paulo. Então, um monstro, né? E sabia gerir muito bem o elenco. Muito bom. E para nossa suplência, o nosso suplente, para mim, é o Tite. Para mim, o Tite ou o Muricy podia alternar de posição, mas eu coloco dessa forma, tá? Então, aí fechados os nossos times, tanto titulares como reservas, né? Os nossos treinadores, aqueles que vão comandar. Essa é a minha escolha, isso é o que eu achei que seria o melhor. Né? Essa é a seleção paulista para mim do século, tanto titular quanto reserva, um time A e um time B. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que eu consegui traduzir aquilo que vocês pensam também? Ou não? Tá tudo diferente daquilo que vocês acham e daquilo que vocês fariam? Conta aí para mim nos comentários para eu saber qual é a sua seleção principal e qual é a sua seleção reserva, tá? Manda aí para mim nos comentários, pô, para eu vou olhar todos os comentários que vocês escreverem, eu vou olhar. E também, além disso, gente, manda sugestão de enquete para a gente poder fazendo. Lembrando, toda sexta-feira o nosso ponto final. Então, manda para mim, para que eu possa dar uma analisada e fazer outras enquetes aqui legais aqui para nós, tá bom? Agradeço aí a participação de todos. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, tá bom? E aí, para a gente poder crescer mais e mais nessa plataforma do YouTube, tá? E fazer um canal forte, beleza? Agradeço todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais e tamo junto.